Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 1, verso 23. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. O texto diz o seguinte: tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Em Cristo Jesus nós nascemos de novo. O nosso espírito renasceu de uma semente incorruptível, de algo eterno, de uma semente eterna. Veja que a parte de nós que nasceu de novo foi o nosso espírito. No seu espírito, você é perfeito. Você é íntegro em Cristo Jesus. A sua mente, a minha mente, a nossa alma, a vontade, as emoções, estão em processo de renovação. De acordo com que conhecemos Jesus e prossigamos em conhecê-lo, a mente vai sendo renovada. Nossos corpos físicos progressivamente também começam a experimentar a redenção, o novo nascimento, uma cura, uma emoção que é vencida, uma depressão. São sinais do novo nascimento no corpo. É o corpo experimentando a redenção que é real e instantânea no espírito. Deus implantou a palavra dele dentro de nós. E essa palavra implantada dentro de nós salva a nossa alma. Tiago capítulo 1, verso 21 vai dizer: portanto, deixando de lado toda imundície e transbordamento de maldade, receba com humildade a palavra implantada, que é capaz de salvar suas almas. Aquilo que foi colocado dentro de você é capaz de transformar a sua alma. Essa é uma palavra para quem já se converteu, para o crente. A sua alma, mente, vontade, emoções estão sendo transformadas, é um processo. Por isso que muitas vezes a pessoa sente insegurança a respeito do que sente, do que pensa. Será que eu nasci de novo? Será que o Espírito Santo está em mim? Por quê? Porque ainda não foi completo o processo na alma. Então as emoções ainda estão meio bagunçadas, os pensamentos ainda não estão alinhados, mas o novo nascimento já aconteceu no espírito, e você está sendo renovado na alma. Diz que a palavra que foi implantada, ela é capaz de salvar a sua alma. Somos transformados pela renovação da nossa mente, diz o apóstolo Paulo. A palavra de Deus é um remédio para a carne, para a alma, para o espírito. Provérbios 4, verso 22 vai dizer: porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Ei, existe uma salvação em progresso acontecendo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. A palavra de Deus vai trazer saúde para o seu corpo, vigor, força, capacidade. E a palavra de Deus não tem efeitos colaterais, negativos. Você pode experimentar o quanto quiser, você pode se alimentar da palavra dele sem contraindicação. Pode se encher,
e permita que ela te transforme. Deus se agrada quando você se alimenta dele. Mas existe uma coisa que agrada muito a Deus: a fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer: sem fé é impossível agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o procuram. O texto está dizendo, olha, sem fé é impossível agradar a Ele. Cabe a nós andarmos e aprender a andarmos por fé. Você só agrada a Deus quando você depende dEle. Se você andar por conta própria, você não estará agradando a Deus, porque fé é depender, fé é entregar completamente a sua vida nas mãos dEle. Você vai ver que Jesus sempre falou de fé. A palavra de Deus na nova aliança fala de fé. A fé é a moeda do céu. Efésios 2, verso 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, isso aqui está confirmando o que eu acabei de falar. Você é salvo por meio da fé, e isso não vem da carne, não vem da capacidade humana, é Deus que te deu a capacidade de ser salvo. Ninguém pode se orgulhar de ser salvo, porque não existe mérito nenhum da pessoa. Isso é extraordinário. É completamente de graça. É um favor imerecido. Você recebeu sem merecer. E entenda uma coisa: quanto mais você fizer coisas com o objetivo de ser, de receber e de se tornar, mais distante essas coisas estarão de você. O fim disso é estresse, cansaço e esgotamento emocional. Sabe por quê? Porque nada disso vem de você. Mas quando você se concentra em Jesus e depende dEle, isso gera uma fé natural, em que não há estresse, não há esgotamento. Não há esgotamento quando você depende. Não há estresse quando você depende. Você quer um sinal de que você está no controle e não o Espírito Santo? Quando você se estressa ou você se esgota. É sinal que o homem está no controle, então cansa. Cansa conquistar, cansa vencer, cansa manter, cansa ser, se é na força do meu braço. Mas se é na dependência, veja, eu só preciso me assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais e todas as coisas vão acontecer sem o meu esforço, mas pelo poder dEle em mim. Não há estresse, não há esgotamento nisso. O estresse e o esgotamento é um sinal que você não está dependendo do Espírito Santo. Fé também é ter uma boa opinião em relação a Deus. Hebreus 11, verso 1 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Fé é ter certeza que vou receber o que espero. Fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo ainda, mas que eu sei que vai chegar às minhas mãos. Agora, eu só tenho certeza das coisas que eu espero, convicção daquilo que eu não vejo, se eu estiver confiando e olhando Deus como um Deus bom. Não tem como eu ter certeza daquilo que eu espero, convicção daquilo que eu não vejo, se a minha visão em relação a Deus é negativa.
Temos que nos arrepender da nossa opinião e da nossa visão errada em relação a Deus. Atos 20, 21 diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Se arrepender de ver Deus como mal, se arrepender de ver Deus como um punidor, se arrepender de ver Deus como alguém vingativo, alguém que não cuida, alguém que não protege, e se entregar à fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que o texto está falando. Todos nós devemos nos arrepender da visão negativa que em algum momento tivemos de Deus. Passeamos lá no Antigo Testamento sem a visão da Nova Aliança e começamos a ver um Deus maldoso. Se arrependa. Você teve essa visão por falta de conhecimento. Busque instrução e você vai ver que Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre foi bom. Amém? Se arrepender, por quê? Ou se arrepender de ver Deus como alguém que não se importa, como alguém que não se preocupa, como um pai que não cuida, ou como alguém distante, ou como ver Deus como um negociador, Ele só me abençoa se eu fizer algo. Entenda, o negócio é inverso. Ele te deu tudo, sem te exigir que fizesse nada. Você tem acesso a tudo, sem exigência nenhuma da sua parte. Suas obras do novo nascimento é fruto de quem você se tornou. Não é o mecanismo, não é a forma de você acessar as coisas de Deus. Você está me entendendo? Deus é por você e Ele quer te entregar todas as coisas. Romanos 8, verso 32 vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Deus sempre teve no coração dele a intenção de abençoar, a intenção de agradar, a intenção de cuidar. E Ele prova o seu amor em entregar Jesus naquela cruz do Calvário. O que Ele tinha de mais valioso, Ele entrega por você. A maior prova de amor. O que Ele tinha de maior valor, Ele entrega por você para demonstrar quanto você vale para Ele. E o seu valor é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se Ele entregou Jesus por nós, por que Ele não iria te dar todas as outras coisas? É isso que o texto está dizendo. Se Ele te deu o que tinha de mais valioso, Ele vai negar as outras que, sinceramente, se comparado, não tem valor absolutamente nenhum, se comparado a Cristo. Temos que ter uma visão correta de Deus. Temos que enxergar a bondade dEle. Temos que considerar Deus fiel em cumprir as suas promessas. Hebreus 11, verso 11 vai dizer, pela fé, até a própria Sara recebeu o poder de conceber. E ela deu à luz a um filho quando já era mais velha. Olha o que diz o texto agora. Pois considerava fiel aquele que havia prometido. Mesmo quando a evidência física de Sara era contra ela, ela julgava Deus como fiel. O natural dizia que já era. Mas ela não saiu da posição por causa da fidelidade de Deus. Deus gosta disso. Você só tem que crer na fidelidade daquele que te prometeu. Descanse na fidelidade e no caráter do Pai.
Está tudo dizendo que não? Descanse no caráter de Deus. Descanse na fidelidade de Deus. Eu falei aqui em algumas mensagens anteriores, nós somos ramos, nós somos galhos que descansam na videira. Recebemos o suprimento da videira para dar bons frutos. Eu não produzo nada de mim mesmo, eu sou uma vara, eu sou um ramo. Eu só produzo aquilo que a videira gera. Não há glória para mim, é o fruto de quem me conectou, de quem eu estou conectado. É a videira que produz tudo. Eu simplesmente produzo os frutos do Espírito e não meus próprios frutos. Porque tem crente que acha que produz frutos por ele mesmo. Oh, glória, você viu? Oh, do jeito que eu estou assim. Glórias a mim, aleluia. Você vê do jeito que eu leio a Bíblia? Eita, ninguém lê igual eu. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já li 300. E você? Você não jejua igual eu? Não, você não jejua, eu jejuo mais do que você. Sabe? A vara não produz nada. Ei, vara, baixa a bola. Olha para a videira e dê glória para ela. Porque os seus frutos são gerados dela. Amém? Jacó não conseguiu de imediato enxergar a bondade de Deus. Gênesis 42, verso 36 vai dizer: Jacó, o pai deles, disse-lhes: vocês me privaram dos meus filhos. José não existe mais, Simeão não existe mais, e você quer levar Benjamim embora? Todas essas coisas são contra mim. Em algum momento ele se perdeu, ele esqueceu quem Deus era, que Deus não saiu do trono, do controle de todas as coisas. Na verdade, esse episódio aqui, você que conhece a história, Benjamim foi chamado por José, que ele achava que estava morto, que era uma prova para poder voltar a buscar o pai e abençoar. Veja, as coisas estavam trabalhando em favor de Jacó e não contra ele, mas ele estava com medo. Nossa, o que está acontecendo aqui? Será que isso aqui é negativo? O que vai acontecer comigo? Vocês estão querendo levar todos os meus filhos? Já levaram um, já levaram dois, agora quer levar o terceiro? Se você ler o texto, você vai ver. E se acontecer alguma coisa no caminho, você leva Benjamim e no meio do caminho acontece alguma coisa, eu perco mais um filho. José queria trazer seu pai para a terra de Gozém, que significa se aproximar. Ei, Deus quer se aproximar de você. Às vezes coisas acontecem, você acha que é o fim, que vai ser mais uma perda, que vai ser mais um prejuízo, mas não, Deus está movimentando situações e coisas para poder te aproximar dEle, amém? Somos altamente favorecidos por Deus e precisamos acreditar nisso. Romanos 8, verso 31 vai dizer: o que então devemos dizer sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, o texto está dizendo, Deus é por você. E está desafiando ainda quem é contra você. Não só diz que Deus é por você. Tem gente que acha que Deus é contra ele, que as coisas são contrárias a ele, que Deus está querendo punir, que Deus está querendo julgar, que Deus está querendo fazer isso. Deus é por nós. Quem será contra nós? Existe um desafio ainda. Deus é ao meu favor e eu quero ver quem vai se levantar contra. Será que dá para você se convencer que Deus é por você? Que Deus tem intenção de fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem? Até as coisas más, até as coisas negativas que aconteceram na sua vida, Deus quer pegar essas coisas e virar
ao seu favor, virá para o seu bem. O Covid-19 não é de Deus. Deus não está julgando ninguém com esse negócio. Conversa fiada isso. Mas Ele vai pegar toda essa crise e essa pandemia e fazer com que tudo isso coopere para o bem daqueles que o amam. Está tendo crise financeira, isso aí é simplesmente Deus tirando os recursos do ímpio e trazendo para a mão do justo. Toda vez que tem uma sacudida econômica no mundo, é Deus movimentando recursos para a sua igreja. Deus não perde o controle e Ele não desperdiça nada. Até o Covid vai ser aproveitado para te abençoar. Olhe para as promessas de Deus, fortaleça a sua fé, aumente a sua convicção. Romanos 4, verso 20 diz: no entanto, olhando para a promessa de Deus, ele não vacilou por descrença. Não vacile por descrença, mas se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Se fortalecer na fé, dando glória a Deus. A coisa não aconteceu ainda, mas você se fortalece na fé e começa a dar glória a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Porque isso é fé. É a convicção, a certeza de coisas que você não viu ainda, de que não aconteceram ainda, mas você já dá glória a Deus, porque você sabe o caráter, você confia na fidelidade daquele que te prometeu. Então você começa a dar glória, você começa a dar glória, você começa a louvar o nome dEle, porque você tem certeza que nada pode impedir que aquilo aconteça. E o resultado final é que acontece. Deus tem sonhos em relação a você, Deus tem sonhos em relação ao homem, e o sonho de Deus em relação ao homem é que ele governasse a terra, que ele estivesse por cima, que ele fosse cabeça de todas as coisas. Romanos 8, verso 19 diz: pois a criação espera com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão da decadência para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Ei, a terra está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, a criação está com dores de parto. Veja, não é dor de morte, é dor de parto. Existe algo da parte de Deus nascendo. Existe algo da parte de Deus nascendo. Você pode ver as notícias aí, pegar muita coisa no noticiário e achar que o negócio está virado. Não está não. A Bíblia diz que não é dor de morte, é dor de parto. Algo está nascendo, um novo tempo está surgindo. Deus está no controle. E o sonho de Deus é esse, é colocar o homem como cabeça. A terra caiu porque o homem pecou. O mundo inteiro sofre porque o homem caiu e o homem pecou. Veja que a serpente no jardim do Éden atacou a palavra de Deus e a imagem de Deus. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que qualquer animal do campo que Deus, Jeová, tinha feito. Ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente quis mostrar um Deus mesquinho, sovina, munheca de samambaia.
Você vai ver que na conversa Eva tirou a palavra livremente, que Deus havia dito. Vocês podem comer livremente, com abundância, com liberdade. Tem muitos, mas Eva tira. Ou seja, quando ela tira esse livremente daquilo que Deus havia dito, ela já estava sucumbindo à tentação da serpente. Eva acrescentou aquilo que Deus tinha dito. Deus não disse que ela não poderia tocar no fruto daquela árvore, Deus disse que ela não podia comer. Mas ela já alterou. Veja a forma generosa como Deus falou. Gênesis 2, verso 16. Deus Jeová ordenou ao homem dizendo: você pode comer livremente de todas as árvores do jardim. Veja, distorceram, tiraram um monte de informação importante aqui. Mas não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia dela comer, certamente morrerás. Onde que Deus falou que se ela tocasse, ela morria? Adão e Eva podiam comer livremente, exceto de uma árvore. Essa era a lei. Essa era a aliança que estava sendo firmada. Você só não come do fruto dessa árvore. Do restante você pode comer tudo livremente. Combinado, temos uma aliança e você será abençoado, suprido de todas as coisas, mais do que o bastante, mais do que o suficiente. Você será eterno, terá relacionamento comigo, íntimo, será abençoado, será rei de toda a terra. Você acredita que a serpente conseguiu passar a perna no homem, e o homem tendo isso tudo na mão? É uma lábia boa. Não deu ouvidos para a serpente. Ela é boa de conversa. Tudo que Deus havia dito foi distorcido. Deus deseja que você desfrute dos maiores prazeres que podem existir na terra. Ele que fez as papilas gustativas, os alimentos para você saborear, a variedade de alimentos, doce, salgado e por aí vai. Deus criou uma variedade de coisas, de sensações, de experiências que você pode viver. Deus quer que você tenha prazer e viva com prazer. É claro que Deus é contra a gula. Por que Ele é contra a gula? Porque faz mal para a saúde. O excesso de comida vai te levar para o túmulo mais cedo. E Deus não quer isso. Amém? Fala, sorri para a pessoa aí do seu lado, fazer igual o bispo. Sorri para a pessoa do seu lado que agora ficou tenso. Deus é contra o pecado porque Ele destrói você. Ele machuca você. Então Ele abomina, Ele odeia o pecado. 1 Timóteo 6, verso 17. Encarrega os que são ricos neste mundo de que não sejam altivos, nem tenham sua esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que ricamente nos dá tudo para desfrutarmos. Existe alguma dúvida que Deus dá tudo para que você desfrute? Ele quer te dar de tudo para que você desfrute? Ele só não quer que você coloque a confiança na riqueza. Ele quer que você coloque a confiança em quem? No Deus vivo. Deus só não quer que você coloque a sua fé na natureza caída, na natureza corrompida, naquilo que é passageiro, naquilo que é limitado, naquilo que é natural. Mas que você coloque a fé naquilo que é eterno, nele, a confiança nele. Tudo e todas as criaturas vivas na terra morrem. A ressurreição é superar a maior limitação imposta a essa terra e a criação.
Você é um espírito ressuscitado em um corpo não ressuscitado ainda. Quando Jesus voltar, o seu corpo será revestido da imortalidade. E você será semelhante a Ele, por isso você verá como Ele é. Mas você já é eterno, o seu espírito já é eterno. O Espírito de Cristo já está conectado com o seu espírito, e você vai viver uma eternidade ao lado de Deus. Mas vai chegar o tempo em que esse Espírito eterno também vai habitar em um corpo eterno. Aquele mesmo corpo que Jesus recebeu após a ressurreição, onde os discípulos estão trancados em uma casa e de repente ele aparece ali no meio, sem abrir porta, sem passar pela janela. Um corpo que come, porque ele ceou, ele comeu mais uma vez com eles. Mas um corpo que não mais é corruptível, mas um corpo incorruptível. E esse foi o texto que nós começamos no início da ministração. Deus quer que você aproveite a sua vida aqui na terra, que você coma o melhor dessa terra. 1 Pedro capítulo 3, verso 10 vai dizer: pois aquele que deseja amar a vida e ver dias bons, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Veja, existe uma receita para você ver dias bons. Deus quer que você veja dias bons. Deus quer que você tenha vida boa. Deus quer que você tenha uma vida com qualidade. Deus não quer que você aproveite a vida só na eternidade. Você vai aproveitar na eternidade também, mas Ele quer que você comece a experimentar a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário agora, nesse momento, nesse instante, nesse tempo, ainda nesse corpo. Você é capaz de ver a generosidade de Deus constantemente em suas promessas? Êxodo capítulo 3, verso 17 diz: eu disse, eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus tira o povo da terra da escravidão e leva para uma terra que mana leite e mel. Veja, Deus não disse uma terra que tem leite e mel. Não, Deus disse uma terra que mana, que jorra por si só. Você não vai ter esforço, ela vai te suprir mais do que você precisa. A terra que eu estou te levando jorra leite e mel. Ela não tem, ela jorra. Eu acho que muita gente aqui não entendeu para onde que Deus quer te levar. Essa é a natureza generosa de Deus. Ele nunca vai te dar a conta-gota. É isso aqui que você precisa, filhinho, daqui, ó, paga a sua continha. Não, Ele quer transbordar, Ele quer derramar sobre você, para que derrame em volta, e as pessoas à sua volta comecem a ver e experimentar da abundância e da bondade do Deus que você serve. A terra flui, a terra jorra leite e mel. Mas teve gente que olhou para essa terra e murmurou, e Deus não gosta de murmuração. Números 13, verso 27 vai dizer: deram-lhe conta e disseram: viemos para a terra para onde nos enviaste. Certamente flui leite e mel. Este é o seu fruto. No entanto, sempre tem um no entanto, né? No entanto, as pessoas que moram na terra são fortes, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos os filhos de Anak. Deus não gosta de murmuração, porque dela vem a incredulidade. A incredulidade é ter uma opinião negativa em relação à pessoa de Deus. Quando eles falam, essa terra não é para a gente entrar, eles estavam tendo uma visão negativa a respeito de Deus. Eles não estavam considerando o caráter de Deus. Eles não estavam considerando a fidelidade de Deus.
A incredulidade tira o seu foco de Deus e coloca o foco no diabo. Mantenha os seus olhos naquilo que Deus te prometeu. Mantenha os seus olhos naquele que te prometeu. Números 14, verso 6 vai dizer: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra por meio da qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se Jeová se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra, que mana leite e mel, e nula dará. Tão somente não sejais rebeldes contra Jeová, nem temais o povo desta terra, porque são nosso pão, são nossa comida. Retirou-se de sobre eles a sua defesa, e Jeová está conosco, não os temais. A palavra "se" nesse texto aqui, na verdade, tem um significado de desde então, certamente. Visto que Deus se agradou dos filhos de Israel, Deus já havia se agradado, já havia tirado do Egito, era garantia, era uma certeza, eles certamente teriam entrado na terra imediatamente. Teve 40 anos no deserto, foi porque houve antes disso 40 dias duvidando da fidelidade de Deus. Para cada ano de dúvida, para cada dia de dúvida, 1 ano no deserto. Tem muita gente andando no deserto em volta assim, ó, porque é cheio de dúvida. Se merece, se Deus ama, se Deus quer. E vai lá, mais uma volta no deserto. Que você entre 2021 crendo e confiando na generosidade, na bondade e do amor do seu Pai Celestial, e pare de andar em círculo no deserto. Amém? A graça de Deus nos basta em cada situação de nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com muita alegria, portanto, antes me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então sou forte. Sabe, sou fraco aqui, aí você, ao invés de ficar triste porque é fraco, você celebra. Eu sou fraco nessa área, então quer dizer que o poder de Cristo vai se manifestar aqui. E aí eu celebro, e aí eu me alegro. Porque eu não estou sozinho, eu não estou por conta própria, e o texto está dizendo que o poder dele se aperfeiçoa onde eu sou incapaz, onde eu sou fraco, onde eu sou frágil. Então a minha fraqueza é motivo de alegria. Uau, ó, sou fraco aqui. O inimigo que está atacando essa área que se cuide, porque agora é com o poder de Deus, é com o poder do Espírito Santo. Existe pão em situações difíceis. Existe alimento em situações difíceis. O poder e a graça de Deus está disponível em momento de grandes desafios e enfrentamentos de gigantes. Existe alimento forte para você vencer os gigantes. Existe uma garantia. Veja os gigantes como alimento, como pão, assim como Calebe, eles são nossa comida, eles são nosso pão. Eu vou me alimentar dele e vou ficar mais forte. Eles são nossa comida. Ao invés de ficar olhando para o gigante e falar: e agora? Ele é muito forte, ele é muito capaz. Os desafios vão te fazer mais fortes. Mas qual é a sua opinião sobre Deus? Como você enxerga Deus? Qual a sua visão sobre Deus? Você acha que Ele vai te favorecer ou não? Você acha que Ele vai puxar tudo para o seu lado ou não? Você acha que realmente Ele vai te favorecer além do normal? Se você crê nisso, você vai experimentar isso. Josué 14, verso 11 diz: ainda estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou. Olha o que ele diz. 40 anos depois.
como minha força era, então ainda assim é minha força agora para a guerra, para sair e para entrar. Caleb permaneceu jovem e forte porque tinha uma boa opinião a respeito de Deus. Quando você tem uma boa opinião a respeito de Deus, você não se enfraquece, você não adoece. Você permanece com vigor da juventude, com capacidade de entrar em guerra, mesmo depois de uma certa idade. Quando você tem a opinião certa a respeito de Deus, o tempo não faz você definhar. Ele está dizendo aqui, eu estou com a mesma força, a mesma garra, a mesma juventude para entrar e tomar a terra que foi prometido para mim e a minha descendência. Ele não perdeu isso porque ele tinha uma boa opinião a respeito de Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Isso faz a diferença na sua vida. Você quer seguir a Deus plenamente? Quantos aqui querem seguir a Deus plenamente? Levanta a mão. Eu vou te ensinar como você segue a Deus plenamente hoje. Números 14, verso 23. Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum daqueles que me desprezaram a verão. Mas meu servo Caleb, porque tinha outro espírito com ele, ele me seguiu plenamente. O trarei para a terra para onde foi. Sua descendência o possuirá. E me seguiu plenamente. O que é seguir a Deus plenamente? Que Deus considerou aqui? Ter fé e confiança nele. Ei, você pode falar que serve a Deus plenamente, mas se você duvida, se você é incrédulo, você não segue a Ele plenamente. Se você tem medo de entrar na terra da promessa, você não segue a Ele plenamente. Se você não tem coragem e garra para enfrentar os seus gigantes, você não segue a Ele plenamente. Para seguir a Ele plenamente, precisa ter fé, dependência, confiança nele e no caráter dele, que Ele vai te dar a vitória que você é incapaz de conquistar por si só. Ninguém segue a Deus plenamente na incredulidade. Está me entendendo? Como que você vê Deus? Qual a sua opinião sobre Deus? Antes de qualquer coisa, essa é a primeira coisa que precisa mudar. Se você não vê Deus como alguém que ama, de graça, sem fazer força, de forma extravagante, você precisa renovar sua mente, você precisa mudar isso primeiro, você precisa se arrepender dessa visão negativa que você tem com Deus, porque senão, não tem como ir para a próxima fase. Não tem como ver o que vem depois, se você não primeiro mudar a opinião a respeito de Deus. Deus é bom o tempo todo. Ele quer te abençoar o tempo todo. Ele te protege o tempo todo. Ele só pensa em você o tempo todo. Ele só olha para você o tempo todo. Ele tem interesse em você 24 horas por dia. Tem que ser igual o João. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Só tem no evangelho dele isso. Se achava. Mas é isso. Isso é uma revelação. Que você passe a dizer, eu sou aquele a quem Deus ama. Sabe por que a minha vida vai ser bem-sucedida? Porque eu sou aquele a quem Deus ama. Você sabe por que eu vou ser cabeça e não vou ser cauda? Porque eu sou aquele a quem Deus ama. Você sabe por que a enfermidade vai sair do meu corpo? Porque eu sou aquele a quem Deus ama. Você sabe por que onde eu colocar a planta dos pés vai ser me dado por herança? Onde eu colocar as minhas mãos vai multiplicar, vai ter uma unção de multiplicação? Porque eu sou aquele a quem Deus ama. Eu olho para ele e só vejo amor, eu vejo, como ele é tão apaixonado
apaixonado por mim. Como Ele é tão apaixonado por você. Pergunta para a pessoa do lado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como Deus é tão apaixonado por você assim?